Pessoal, uma boa noite para todo mundo agora. Já iniciei a gravação da aula, tá? Sejam bem-vindos à nossa reunião de hoje, onde a gente vai discutir as EDOs não homogêneas de segunda ordem, tá? Lineares não homogêneas de segunda ordem. Discutir um pouco, eu quero dar uma passada naquele material que eu disponibilizei para vocês na semana passada, na sexta-feira da semana passada. Junto desse material, disponibilizei também uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios eu deixei ela um pouquinho maior, um pouco mais de exercícios, já cobrando também essa parte de EDOs não homogêneas, certo? Então, vocês têm até quarta-feira da semana que vem, só lembrando, para terminar essa lista de exercícios. Tá bom? Então, eu queria começar por aí. Quem já começou a mexer na lista de exercícios? Quem já começou a assistir os vídeos? O que tem a me dizer? Pode ser, inclusive, a respeito dos vídeos anteriores. Quiser perguntar alguma coisa, vamos começar por aí. Depois eu tomar uma explanada geral sobre o assunto. Com vocês a palavra. Não precisa falar todo mundo de uma vez, não, que tem tempo para cada um falar, viu, gente? Nem dos vídeos das semanas anteriores, pessoal? Nada ainda? Faz isso comigo, não? Tá sim, Anélio. Ela tá com 15 exercícios, tá? Sobre essa lista, tem. Beleza, Letícia. Sobre essa lista de exercícios, gente, tem alguns exercícios sobre gráficos, tá? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês usem alguma ferramenta gráfica para verificar. Então, o exercício lá que fala assim, ó. O gráfico abaixo se refere a qual problema de valor inicial. Então, não é para você pegar e resolver o PVI e depois tentar fazer o gráfico na mão. Não faz isso, não. Resolve o PVI, encontra a solução, joga lá no Wolfram Alpha, por exemplo, no GeoGebra, e aí você vai visualizar esse gráfico lá na ferramenta e vai ter condições de responder ao item, tá? Então, usem as ferramentas computacionais. Eu sempre gosto de colocar uns exercícios desse tipo, porque eu acabo não abordando muito a parte gráfica aqui com vocês. Eu tenho que melhorar isso nesse curso de cálculo 3 online. Essa parte gráfica eu realmente não estou negligenciando ela. Então, eu coloco esse exercício para, pelo menos, fomentá-los a procurar essas ferramentas computacionais que são bastante úteis nesse caso, tá bom? Mas realmente a lista está um pouquinho grande, porque tinha um volume grande de conteúdo, foi a única lista de exercícios que eu disponibilizei para vocês nessa parte, então eu achei melhor colocar uns exercícios a mais. Ô Letícia, em relação a isso, terminando de ver os vídeos, né, começando a trabalhar, tiverem dúvidas, gente, eu estou sempre à disposição, viu? Pode mandar dúvidas aqui pelo Teams, dúvidas por e-mail, que eu tento sempre responder o mais rápido possível, tá bom? Bom, então deixa eu fazer uma rápida. Não vai ser tão rápido, não. A outra aula, a aula que eu lecionei no primeiro horário, eu achava que ia ser rápida, mas levou levou o tempo todo. Não acho que vai ser tão rápido assim, não. Vamos lá. Então, como eu disse, o tema da nossa aula hoje são as EDOs. E me desculpem, gente, toda hora essa coriza me atrapalhando aqui. São as EDOs lineares de segunda ordem não homogêneas, tá bom? Então, eu estou falando dessas equações aqui agora, olha. Estou falando dessas equações aqui. Cadê minha setinha? Estou falando dessas equações aqui, ó. Tá certo? Uma EDO linear
de segunda ordem, não homogênea, porque tem essa função f de t aqui, ó. As equações que nós estudamos até na semana passada eram essas, as EDOs homogêneas. Agora a gente está olhando para essas equações não homogêneas. E aí, no primeiro vídeo que eu mandei para vocês na sexta-feira, eu descrevo como como proceder para resolver essas EDOs aqui. E aí, a maneira de resolver essas EDOs, na verdade, começa desse lado. Eu primeiro resolvo a EDO homogênea, encontro para essa EDO homogênea um conjunto fundamental de soluções, que é aquele par de soluções y1, y2. A gente sabe fazer isso pelo menos em duas situações, que são as EDOs com coeficientes constantes e as EDOs de Euler. Mas, se você conhecer, qualquer que seja a EDO linear, se você conhecer esse par de soluções fundamentais dela, e aí, então, está aberta a possibilidade para eu entregar a vocês um par de soluções para uma EDO que você não consiga resolver, você tem como, usando uma técnica que eu vou mostrar agora, resolver essa EDO não homogênea. Tá? Vou mostrar, não, vou fazer um apanhado do vídeo, até uma preparação para quem ainda não assistiu. Isso aqui serve meio que como uma preparação para vocês depois pegarem esses vídeos e discutirem lá. Então, uma vez que você conhece esse conjunto fundamental de soluções da EDO homogênea, essa EDO homogênea, observa que é a mesma EDO do lado de cá, ó. É a mesma. Só que aqui, ao invés de f de t, ela é igual a zero. Mas a EDO é a mesma. Chama EDO homogênea associada. Tá bom? Então, você encontra esse par de soluções fundamentais. Por essa razão, você vai encontrar a solução geral da EDO homogênea. Esse Hzinho aqui é de EDO homogênea. A solução geral vai ser a combinação linear do par de soluções fundamentais. E aí, o que você precisa é de devemos encontrar uma solução particular, vou até escrever assim em numeral, ó, uma solução particular da EDO não homogênea. Então, primeiro, encontro a solução geral da EDO homogênea. Depois, encontro uma solução particular da EDO não homogênea. E aí, então, a solução geral da EDO não homogênea será y de t igual a solução geral da EDO homogênea mais essa solução particular, vou chamar ela aqui de yp de t, mais a solução particular da EDO não homogênea. Tá? Então, são 3 passos. Acho a solução geral da EDO homogênea, encontro uma solução particular e o que é mais trivial, a solução geral, basta você somar essa solução geral com essa solução particular. A questão, então, reside em como determinarmos essa daqui, ó. Afinal, como eu disse agora há pouco, qual é a situação que eu estou lidando aqui? A situação é de uma EDO, por exemplo, com coeficientes constantes. Para uma EDO com coeficientes constantes, eu sei calcular y1, y1. Ou para uma EDO de Euler, mostrei para vocês na semana passada também como é que a gente aborda as EDOs de Euler. Então, essas duas situações que são as principais que nós vamos abordar.
tá? Conheço o conjunto fundamental de soluções, preciso de uma maneira para determinar essa solução particular que eu apontei aqui. A primeira dessas maneiras é o que nós chamamos de técnica de variação de parâmetros, tá? Vou descrevê-la aqui rapidamente. Então, ó, variação de parâmetros. Variação de parâmetros. No que consiste essa técnica? Tá? No que consiste essa técnica? Essa técnica consiste no seguinte. Eu vou partir. Então, são dadas as funções y1 e y2, soluções fundamentais da EDO homogênea. Então, como eu disse, essa EDO homogênea vai precisar ser uma EDO com coeficiente constante ou uma EDO de Euler, que eu sei calcular essas soluções fundamentais. Aí, a técnica de variação de parâmetro, então, ela vai escrever a solução particular que eu preciso da seguinte forma. A solução particular, ela vai ser dada como uma combinação das funções y1 e y2 multiplicadas por duas funções incógnitas, u1 e u2. Então, nessa expressão da solução particular, e essa solução particular da EDO não homogênea, eu já conheço o y1, já conheço o y2, sei que essas duas funções satisfazem a essa EDO homogênea aqui. A solução particular da EDO não homogênea vai ser escrita como essa combinação que eu acabei de mencionar aqui. O 1 de t vezes y1 mais o 2 de t vezes y2. Tá bom? Eu não vou refazer esses cálculos, pessoal, mas calculando as derivadas, eu vou até abrir aqui, ó. Opa, deixa eu pegar o teclado aqui para digitar. Só para ser mais prático. Mas, calculando as derivadas com P. A EDO não homogênea, nós vamos obter duas equações lineares envolvendo as incógnitas e, deixa eu escrever isso aqui, U1 e U2. Na verdade, U1, linha. Se eu não conheço a função U1, eu também não conheço a sua derivada. A menos que fosse dado, mas aí seria trivial demais. Nós vamos obter duas equações lineares envolvendo essas. E aí é que tá, pô, equações lineares, um sistema linear de duas equações em duas incógnitas é um sistema trivial, fácil, simples de ser resolvido. Mas mais do que isso, o sistema que a gente obtém, ele vai se escrever assim, ó.
O sistema é dado da seguinte forma. O 1, o 1 linha vezes y1 mais o 2 linha vezes y2 igual a 0. E a segunda equação é o 1 linha vezes y1 linha mais o 2 linha vezes y2 linha igual a f de t. De onde é que vem essas equações? Como eu disse, ao calcularmos as derivadas aqui, ó, yp, eu vou fazer uma suposição, uma simplificação, supondo que essa soma seja igual a 0. E aí aparece a primeira equação quando eu calculo a primeira derivada. Faço essa suposição aqui. Calculo, então, a segunda derivada, substituo tanto y duas linhas, quanto y' quanto y na EDO não homogênea, e ao substituir lá, utilizando o fato de que y1 e y2 são soluções da EDO homogênea, eu vou chegar nessa segunda equação. Então, observe que eu tenho aqui, ó, y1 e y2 são funções conhecidas. Portanto, o que é incógnito nesse sistema é o 1' e o 2', certo? Na notação de matrizes, esse sisteminha, ele se escreve da seguinte maneira. Qual é o coeficiente do 1'? y1. Qual é o coeficiente do 2'? y2. Na equação de baixo, qual é o coeficiente do y1'? Desculpa, qual é o coeficiente do 1'? O y1'. E da mesma maneira, y2' é o coeficiente da derivada u2'. Aqui o vetorzinho de incógnitas, o 1' e aqui o 2'. E isso daqui o vetor à direita, 0 e f de t. Gente, o vídeo que eu gravei para vocês, o primeiro vídeo que eu disponibilizei para vocês, o segundo vídeo, na verdade, mostra essas contas aqui todinhas, viu? Então aqui eu só estou fazendo um apanhado mais geral, mais rápido mesmo, como eu disse, para servir de um pontapé inicial para quem ainda não começou a ver essas coisas, tá? Então você supõe que a sua solução particular se escreve dessa forma, mas você desconhece quem são essas funções, o 1 e o 2, e o seu objetivo é determiná-las. Para determiná-las, você precisa resolver esse sistema. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa importante aqui, viu, gente? Esse sistema, ele só aparece desse jeitinho bonitinho aqui, se a sua EDO estiver na forma padrão aqui de cima, ó, tá? É importante ressaltar isso. Para aquele sistema aparecer daquele jeito, sua EDO tem que estar nessa forma padrão. Então, o coeficiente da derivada segunda aqui, ó, tem que ser 1. Se isso não ocorrer, esse sistema pode sair com outro formato. Então, é importante, se você quiser usar essas equações, garantir que a sua EDO esteja naquele formato em que o y, duas linhas, tem coeficiente 1. Tá bom? Bom, agora vamos lá. Quando você vai resolver um sistema linear, vamos puxar lá do Gaab. Quando você vai resolver um sistema linear, uma condição para que esse sistema tenha solução única é que o determinante da matriz do sistema seja diferente de 0, certo? Na verdade, solução única é para uma EDO homogênea, ou para um sistema homogêneo. Você precisa garantir que o determinante seja diferente de 0, certo? Bom, qual é a matriz dos coeficientes? A matriz dos coeficientes é essa matriz aqui. Quem são as funções y1 e y2? Bom, essas funções, elas formam um conjunto fundamental de soluções. E aí você tem que se lembrar que para formar um conjunto fundamental de soluções, o Wronskiano desse par de funções, o Wronskiano de y1 e y2, tem que ser diferente de 0, para pelo menos um t, na verdade, para pelo menos um intervalo.
Só que quem é o Wronskiano? Opa, o Wronskiano de y1, y2 é exatamente o determinante dessa matrizinha ali, ó. y1, y2, y1 linha, y2 linha. Veja bem, então, esse sistema que você precisa garantir que tenha solução, para conseguir calcular o 1 e o 2, o determinante dos coeficientes desse sistema é diferente de zero, porque é o Wronskiano, o determinante dos coeficientes desse sistema é o Wronskiano do seu par de funções que formam um conjunto fundamental. Então, você tem a garantia de que esse sistema sempre possui solução. Tá certo? Esse sistema sempre possui solução. Então, beleza, veja, essa técnica vai sim me permitir determinar a solução desse camarada aqui. Ó. Eu poderia continuar fazendo contas genéricas, por exemplo, eu poderia aqui, nessa primeira equação, isolar o U2' em termos do U1. E eu poderia escrever, então, que o U2' é menos Y1' sobre Y2, isso daqui, Y1' não, Y1, Y1 sobre Y2 vezes U1'. Eu substituiria isso na segunda equação, poderia, então, isolar o U1', o U1' ficaria Y1' menos Y1 sobre Y2 vezes Y2' igual a F de T. Observa, então, pessoal, que essa expressão, note só, essa expressão, veja, F de T é conhecido porque é um dado da equação. Y1, Y2 e as suas derivadas também são conhecidos. Então, esse coeficiente que aparece aqui é todo conhecido. Logo, isso me permite calcular o U1'. Tá? Uma vez que eu conheça a derivada da função U1, eu posso integrar e determinar a função U1. Uma vez que eu conheça a função U1, eu posso substituir aqui e calcular a função U2. Tá certo? Então, a técnica funciona dessa maneira. A técnica funciona resolvendo esse sistemazinho linear. Bom, só para ilustrar, então, essa situação, perguntas, gente, até aqui, nessa explanação? Perguntas, pessoal? Sem perguntas? Então, por exemplo, vamos considerar essa EDO aqui, ó. Y, duas linhas, mais 3Y', mais 2Y, igual a T, por exemplo. Tá bom? Uma EDO não homogênea. Tem esse T aqui atrapalhando minha vida. Tá? Ela é uma EDO com coeficientes constantes. O coeficiente da derivada segunda é 1. Então, tá tudo direitinho, conforme o que eu mostrei ali para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro resolver. Primeiro, vamos resolver a EDO homogênea. Qual é a EDO homogênea? A mesma EDO, Y duas linhas,
mais 3y' mais 2y, só que agora é igual a zero. Essa EDO homogênea tem a equação característica r ao quadrado mais 3r mais 2 igual a zero. E aí, então, se você calcular as raízes dessa equação, você vai ver que as raízes da equação são R1 igual a menos 2 e R2 igual a menos 1. Assim, o conjunto fundamental de soluções dessa EDO é y1 de t igual a exponencial de menos 2t e y2 de t igual a exponencial de menos t. Essas são as duas soluções fundamentais. E o que fazemos, então, na técnica de variação de parâmetro é usar esse par de funções para construir a solução particular dessa EDO não homogênea. Veja, essas duas funções são soluções da EDO homogênea. Eu vou utilizá-las através da técnica da variação de parâmetro para encontrar a solução da EDO não homogênea. Vamos lá? Então, agora, suponha que yp de t igual a u1 de t vezes a exponencial de menos 2t, mais u2 de t vezes a exponencial de menos t, é a solução da EDO não homogênea. Para isso, o 1 e o 2 devem satisfazer aquele sisteminha. Está ali em cima, ó. Vou voltar ele aqui rapidinho. As funções U1 e U2 devem satisfazer a esse sistema, só que no caso particular que nós estamos tratando, onde y1 é a exponencial de menos 2t, y2 é a exponencial de menos t, e a função f de t é a função identidade, f de t igual a t. Bom? Então, para esse exemplo, aquele sistema, ele se escreve da seguinte maneira. U1' vezes a função y1, que é a exponencial de menos 2t, mais U2' vezes a função y2, que nesse caso é a exponencial de menos t, igual a zero. A segunda equação, U1' vezes a derivada dessa função. A derivada dessa função vai dar menos 2 vezes a exponencial de menos 2t, mais o 2' vezes a derivada dessa, que vai dar menos. E aqui igual a função f de t, que nesse exemplo, f de t igual a t. E aqui agora, pessoal, é resolver um sisteminha 2 por 2, tá bom? Não precisa recorrer a fórmulas fechadas nem nada. Entenda, você está resolvendo um sisteminha 2 por 2, tá? Então, faça o seguinte, aqui é trivial, ó. Eu posso isolar o 1 ou isolar o 2, tanto faz. Então, ó, isolando o 1, o 1 não, o 2. Na primeira EDO, na primeira equação,
O que nós vamos ter? Se eu isolar o 1 na primeira equação, o 2, eu vou ter que o 2' é igual a menos exponencial de menos t vezes o 1'. Note que vai ficar aqui, ó, exponencial de menos t, menos 2t, dividido pela exponencial de menos t. Exponencial de menos 2t dividido pelo exponencial de menos t vai dar exponencial de menos t. Aí agora, substituindo na segunda equação, qual é o resultado? Vamos lá. Então, agora, substituir aqui na segunda equação. Então, eu vou ficar com menos 2, o 1' vezes a exponencial de menos 2t, menos... Só que, olha só, eu vou substituir o 2. O 2 aqui tem esse menos. Então, menos vezes menos dá mais. Exponencial de menos t vezes a exponencial de menos t vai dar a exponencial de menos 2t vezes o 1 igual a t, 1'. Tá? O 1' eu posso colocar em evidência, então eu tenho que o 1' vai ser igual a... O 1' vai ser igual a... menos t vezes a exponencial de 2t. Bora ver por quê. O menos é porque aqui eu vou subtrair, vai ficar menos 2, menos 2 mais 1 dá menos, né? Menos o 1' vezes a exponencial de menos 2t, igual a t. Então, como teria uma exponencial de menos 2t do lado esquerdo, eu posso multiplicar pela exponencial de 2t, que vai cancelar essa daqui, e vai ficar aqui o 1' igual a menos t exponencial de 2t. E isso me permite também já determinar quem é o 2'. O 2', basta eu substituir o 1 aqui, ó, vai ficar menos vezes menos dá mais, t vezes a exponencial de t, que é 2t vezes menos t vai dar t. E aí, então, eu ainda não resolvi o problema, mas agora basta integrar o 1' e o 2' para obtermos o 1 e o 2. E, portanto, a solução particular que eu estava procurando. Tá? A solução particular depende de você calcular essas funções, o 1 e o 2. Eu posso... eu estou com preguiça de calcular essa integral aqui. Então, posso recorrer, vou lá no Wolfram, coloco lá, ele calcula para mim. Mas essas integrais são simples de serem calculadas, porque uma integraçãozinha por partes aqui direta. Tanto nessa quanto nessa, uma integração por partes se resolve e você calcula. Tá? Importante frisar mais uma vez, pessoal, quando você vai usar a técnica de variação de parâmetro, deixa eu chamar a atenção de vocês. Esse sistema de EDOs, esse sistema de equações, esse sistema de equações que você tem que resolver, ele só aparece com esse formato bonitinho aqui, tá? Se a sua EDO estiver na forma padrão, ou seja, se o coeficiente da derivada segunda for igual a 1. E se o coeficiente da derivada segunda for diferente de 1?
Por exemplo, se aqui aparecesse um 2, por exemplo, tá? No caso dos EDOs com coeficiente constante, não tem nem muito problema. Mas se é uma EDO linear, em que o coeficiente da derivada segunda é diferente de 1, basta você dividir exatamente por esse coeficiente. Então, por exemplo, se a sua EDO fosse algo do tipo t, t quadrado vezes y duas linhas, mais 5 seno t vezes y' mais exponencial de t vezes y igual a 2, por exemplo. Uma EDO não homogênea. Esse coeficiente aqui é diferente de 1. O que eu faço? Eu divido tudo por t quadrado. Ao dividir tudo por t quadrado, eu vou ficar com y duas linhas, mais 5 seno t sobre t quadrado, vezes y', mais exponencial de t sobre t quadrado, y, igual a 2 sobre t quadrado. Pronto, agora essa EDO está na forma padrão, e se você for querer aplicar a técnica de variação de parâmetro, o sistema vai sair exatamente com aquela cara bonitinha que eu mostrei aqui agora há pouco. O 1', cadê? Opa, deixa eu voltar aqui. O 1' vezes y1 mais o 2' vezes y2, tá bom? Então, atenção a esse detalhe na hora de você utilizar a técnica de variação de parâmetro. Tudo bem? Perguntas aqui, pessoal? Perguntas? Sem perguntas? Ninguém abre o bico hoje, hein? Tá difícil. A outra técnica, chamada técnica de coeficientes a determinar. Coeficientes a determinar. Vou até escrever bonitão aqui, ó. Também tem um vídeo específico. Eu estou falando aqui, gente, repito, isso é um reforço para o material que eu já disponibilizei para vocês, com as explicações sobre esses temas, tá? Então, também na técnica de coeficientes a determinar. Esse vídeo da técnica de coeficientes a determinar, inclusive, é um vídeo longo, é um vídeo de 40 minutos, é o vídeo mais longo que eu passei para vocês, de minha autoria, porque são vários subcasos, vamos dizer assim, e que eu abordo vários exemplos. Então ficou um vídeo um pouquinho mais longo por causa disso, tá? Mas para esse caso dos coeficientes a determinar, eu quero abrir aqui o material do Reginaldo, ó. Estão vendo aí estou projetando aí a apostila do Reginaldo, exatamente onde ele explana sobre essa técnica do coeficiente a determinar. Bom, a técnica do coeficiente a determinar, diferente da técnica de variação de parâmetro, ela é uma técnica que não se aplica a todas as EDOs lineares. Ela vai se aplicar apenas às EDOs lineares com coeficientes constantes e que, além disso, essa função f de t que aparece aqui, ó, a função f de t que aparece aqui, opa, o que eu fiz aqui? Ué, ixi, fechou o PDF. Espera aí, gente, deixa eu abrir o PDF do Reginaldo novamente. Oh, gente, meu Deus. Cadê? Cadê? Então, vou tentar pegar aqui. Aqui, ó.
Aqui. Então, como eu ia dizendo, a técnica do coeficiente a determinar, ela se aplica ao caso de uma EDO com coeficientes constantes, e onde essa função f de t, ela é de um certo tipo especial. Na verdade, de alguns tipos especiais. Essa função f de t, ela pode ser polinomial, ela pode ser exponencial, ela pode ser senos ou cossenos, e ela pode ser um produto desses casos que eu mencionei com vocês. Então, como eu disse, olha, o primeiro caso ele escreve aqui de uma função polinomial. O segundo caso, a função f de t é uma polinomial multiplicando uma exponencial. O terceiro caso é o pior de todos, que é uma polinomial multiplicando uma exponencial multiplicando uma trigonométrica. Seria o pior dos casos. Mas você pode pensar que ela é polinomial, ou exponencial, ou trigonométrica, ou qualquer que seja o produto entre elas. Tá? Quando eu falo trigonométrica aqui, entendido ou um seno ou um cosseno. E por que isso? Lá no vídeo eu explico com maior detalhe. O fato é, se a função f de t é uma função desse tipo, a solução particular também tem que ser uma função desse tipo, tá? Então, se a função f de t é um polinômio de grau 5, a solução particular que você vai procurar também vai ser um polinômio de grau 5, a menos de um fator corretivo, vamos dizer assim. Se a sua função f de t é uma função trigonométrica, seno de 5t, a solução particular vai ser uma combinação de seno de 5t com o cosseno de 5t. A solução particular, ela depende da função f de t de não homogeneidade. Tá? Ela depende diretamente da função f de t de não homogeneidade. E ela também pode depender da solução do problema homogêneo. Então, veja só o que ele escreve aqui. Se a função f de t é um polinômio de grau n, a solução particular da EDO não homogênea também vai ser um polinômio de grau n, mas multiplicado por um fator t elevado a s. Todas elas estão aqui, ó, multiplicadas por esse fator t elevado a s, tá? Exceto o caso 3 aqui. Qual a razão desse fator t elevado a s? O fato é que, às vezes, essa solução particular que você está pegando a partir da função f de t pode guardar alguma conexão com a solução do problema homogêneo. A função, então, desse fator t elevado a s é impedir que qualquer das parcelas dessa solução particular da EDO não homogênea seja uma solução da EDO homogênea associada. Então, para evitar que as parcelas da EDO da solução não homogênea sejam solução da EDO homogênea, você vai multiplicar por t elevado a s, onde s é um número não negativo, ou seja, s é 0, 1, 2, 3, tá? O menor dos s's possíveis. O menor dos s's possíveis. Como é que você determina esse s? Você vai, então, primeiro resolver a EDO homogênea e vai ver se a solução particular tem ou não, a solução particular que depende da função f de t, tem ou não alguma de suas parcelas que é a solução do problema homogêneo. Se tiver, você então vai ter que escolher o menor valor de S possível para que isso seja evitado. Bom? Então, voltando lá para a nossa lousa agora, para a nossa lousa digital, vou mostrar aqui algumas situações, tá? Ok até aqui, gente? Perguntas até aqui nessa explanação? Volto a dizer, os vídeos estão bem detalhados em relação a essas situações todas, o que eu estou fazendo aqui é um apanhado geral. Mas, de qualquer forma, alguma pergunta em relação a essa explanação que eu fiz até aqui?
Então, olha bem. Estou olhando aqui para a equação não homogênea, segunda ordem, linear, de coeficientes constantes. Aí eu vou considerar aqui alguns exemplos. Alguns exemplos. Por exemplo, se a função f de t for, por exemplo, t ao quadrado menos 1. Nesse caso, a função f de t é uma função polinomial de grau 2. A solução particular daquela EDO, qualquer que sejam os coeficientes a, b e c, vai ser algo do tipo yp igual a t elevado a s vezes um polinômio de grau 2. A minha função f de t é um polinômio de grau 2, aqui vai ter que aparecer um polinômio de grau 2 completo. Ah, e o valor S? O valor S vai depender da solução do problema homogêneo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma situação mais concreta. Aqui eu estou só querendo ilustrar o seguinte, olha, a função f de t é essa. Quem será a solução particular? De maneira mais genérica, assim. Agora, por exemplo, se a função f de t fosse o mesmo polinômio t quadrado menos 1, só que agora multiplicado pela exponencial de menos 2t, por exemplo. Então, a solução particular para esse problema teria que ter o mesmo tipo da função f de t. Então, vai ter aqui o parâmetro t elevado a s, o fator corretivo, vai ter que ter o polinômio completo de grau 2, e vai ter que ter a exponencial multiplicando. Note, a mesma exponencial que aparece aqui também, tá bom? A mesma exponencial. Por exemplo, agora, se a função f de t fosse apenas a exponencial de menos a exponencial de t, por exemplo. Se a função f de t fosse igual à exponencial de t. Nesse caso, você teria a solução particular como sendo o t elevado a s, que é o fator corretivo, e aqui uma constante a multiplicando a exponencial. E essa constante a precisa ser determinada. Na verdade, o nome coeficientes a determinar vem exatamente dos coeficientes que aparecem quando você escreve essa solução particular. Por exemplo, se a sua função f de t fosse cosseno de 2t, a solução particular, então, nesse caso, seria o fator corretivo t elevado a s, e aqui uma combinação de cosseno de 2t com o seno de 2t. E por que aparece aqui essa combinação de cossenos e senos, e não apenas o cosseno? Porque quando você derivar o cosseno, aparece o seno. Na verdade, derivado do cosseno aparece menos o seno, tá? Então, para efeitos de comparação, você precisa tanto do cosseno quanto do seno aparecendo aqui nessa combinação linear, tá bom? Uma última situação, por exemplo, se a sua função f de t fosse agora t mais 1 vezes seno de t. T mais 1 vezes seno de t. Opa, t mais 1 vezes seno de t. Aí a sua solução particular, seria um polinômio linear, vezes uma combinação de senos e cossenos. A seno t, não, vamos botar aqui B, né? B1
seno t mais B2 cosseno B2 cosseno t. E aí alguém mais astuto poderia perguntar, mas por que nesse caso não tem o t elevado a s? Porque quando você tiver esse polinômio multiplicando aqui, a solução, o problema que ocorre por causa desse t elevado a s, que está relacionado a essas parcelas serem soluções do problema homogêneo, esse problema não ocorre, tá? A solução do problema homogêneo, a gente sabe que é ou uma soma de exponenciais, ou uma soma de um polinômio linear por uma exponencial, ou exponenciais multiplicando senos e cossenos. Então, essa situação de você ter uma polinomial multiplicando senos e cossenos não vai ocorrer. Bom? Então, aqui eu coloquei aqui uma série de exemplos de funções f de t que podem aparecer. E aí, então, quero mostrar para vocês uma situação de cálculo efetivo, um exemplo adicional de cálculo efetivo desse tipo de equação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a EDO y duas linhas mais 2y' mais y igual a t ao quadrado, por exemplo. Igual a t ao quadrado. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para resolver essa EDO é encontrar a solução do problema homogêneo. Então, o problema homogêneo é y duas linhas mais 2y' mais 2 mais y igual a zero. Essa EDO possui a equação característica r ao quadrado mais 2r mais 1 igual a zero, o que me dá a raiz única para essa equação característica, R1 igual a menos 1. Isso é um produto notável, né? Então, para essa EDO, o conjunto fundamental de soluções, ele é formado pela função exponencial de menos t, dado por essa raiz, e a segunda solução, obtida, né, por redução de ordem, e é t vezes a exponencial de menos t. Isso é importante, gente, saber essas soluções fundamentais, porque uma vez que essas são as soluções fundamentais do problema homogêneo, a solução geral da EDO homogênea, vou até escrever ela aqui embaixo, ó, a solução geral da EDO homogênea é uma combinação linear daquelas duas. C1 exponencial de menos t mais C2 exponencial de menos t vezes a exponencial de menos t. Tá? Então, aqui está a solução geral, aqui estão as soluções fundamentais. Isso é importante para o próximo passo. Agora, a gente vai procurar a solução particular. A solução particular, nesse caso, ela tem que ter o mesmo tipo dessa função f de t. Ela é uma função polinomial. Então, eu vou ter aqui, ó, t elevado a s, vezes a função polinomial, que é do segundo grau. Então, A0, vou chamar de A, mais BT, mais CT quadrado. E aí a pergunta é, o valor de S é igual a quanto nesse caso? Eu vou precisar olhar para essa expressão e me perguntar o seguinte, alguma dessas parcelas é múltiplo dessas funções aqui? Porque a única maneira de uma parcela que ser solução da EDO homogênea é se essas parcelas forem múltiplas de C1 ou C2. E nesse caso, como C1 e C2 são funções exponenciais no primeiro, e aqui um polinômio vezes a função exponencial, nesse caso não tem jeito dessas parcelas que são puramente polinomiais serem solução da EDO homogênea, tá? Então, nesse caso, nenhuma dessas parcelas é a solução da EDO homogênea. Então, para essa situação,
o valor de S é igual a zero. Então, aqui, ó, a minha solução particular tem que ser simplesmente o polinômio quadrático. E aí, então, técnica dos coeficientes a determinar. Eu vou procurar os valores de A, B e C. De que forma? Calculando as derivadas dessa função, substituindo na EDO e vendo o que dá. Tudo bem? Perguntas aqui, pessoal? A primeira derivada vai dar B mais 2CT. A segunda derivada vai ser igual a 2C. Substituindo lá na EDO, então, substituindo na EDO, o que eu vou ter é derivada segunda, 2C, mais duas vezes a derivada primeira, duas vezes B mais 2CT, mais a própria função A mais BT mais CT quadrado. Então, substituir YP duas linhas, YP linha e YP lá na EDO, isso tem que ser igual a T quadrado. E o que você tem aqui, e isso vai ser praxe nessa técnica de solução, o que você tem aqui é uma identidade polinomial. Eu posso reescrever esse polinômio agrupando as potências de t aqui, ó. Eu tenho 2C mais 2B mais A. Esses são os coeficientes independentes, constantes, coeficientes independentes. Os coeficientes lineares, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2, 4C, e aqui eu tenho B, então 4C mais B vezes T, e o coeficiente quadrático, que é CT. Esse polinômio da esquerda é igual a esse polinômio da direita. Então, agora, comparando os coeficientes, o coeficiente quadrático C igual a 1. O coeficiente quadrático aqui é C, o coeficiente quadrático aqui é 1. O coeficiente linear, 4C mais B do lado esquerdo, é igual ao coeficiente linear do lado direito, que é 0. E o coeficiente constante independente do lado esquerdo é igual ao coeficiente independente do lado direito, ou seja, 2C mais 2B mais A igual a 0. Então, aqui eu tenho C igual a 1, isso implica que B é igual a menos 4, e se você substituir aqui, então, você vai ter que A vai ser igual a 2 menos 2 vezes C, que é 1, menos 2 vezes B, que é menos 4, e aí você tem A igual a 8 menos 2, 6. A sua solução particular, então, para esse exemplo, é 6 menos 4t mais t quadrado. Veja, aqui está a solução da EDO homogênea, aqui está a solução particular da EDO não homogênea, e aí, nesse caso, então, a solução geral, YT, vai ser C1 vezes a exponencial de menos t mais C2t vezes a exponencial de menos t, a solução da EDO homogênea, mais a solução da EDO particular, a solução particular da EDO não homogênea.
6 menos 4t mais t quadrado. Tá? Então, aqui, solução da EDO homogênea, solução da EDO não homogênea, e aqui a solução geral da EDO do exemplo. Tá? Solução geral da EDO do exemplo. Perguntas aqui, gente? Hoje tá difícil, hein? Hoje nem dizer que não tem pergunta, vocês estão querendo dizer. Só para terminar, então, uma situação em que esse valor de S precisa ser determinado. Esse valor de S é diferente de zero. Eu vou começar com a mesma EDO homogênea, y duas linhas, mais 2y' mais y, só que agora, aqui, a minha função vai ser exponencial de menos t. E vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Bom, a EDO homogênea aqui, eu já sei qual é a solução dela. YH de t, nesse caso, eu já calculei a mesma EDO ali de cima. Eu sei que é C1 vezes a exponencial de menos t, mais C2t vezes a exponencial de menos t. Olha só o que vai acontecer agora. Olha só o que vai acontecer agora. Essa função f de t aqui, essa função f de t, ela me diz que a solução particular deveria ser t elevado a s, uma constante, Ctrl Z, constante aqui, a, vezes t elevado a s, vezes a exponencial de menos t. Essa deveria ser, a princípio, essa é a solução particular. Aí eu preciso determinar qual é o valor de S. Se S vai ser igual a zero, se S vai ser igual a 1. E aí eu observo o seguinte. Se S for igual a zero, a minha solução particular seria A vezes a exponencial de menos T. Só que essa daqui é solução homogênea. Então, se eu quero a solução do problema não homogêneo, mas estou obtendo uma solução do problema homogêneo, é porque esse valor de S não serve. E aí eu vou caminhando. Como eu falei, o valor de S é o menor inteiro não negativo. Comecei no zero, não funcionou. Vou para o S igual a 1. Se S for igual a 1, a minha solução particular vai ser A vezes T vezes a exponencial de menos T. Só que, novamente, isso aqui ó, continua sendo solução do problema homogêneo. Tá vendo? Se você escolher C1 igual a 0, C2 igual a A, isso daqui é exatamente solução do problema homogêneo. Também não serve, então. Mesma coisa, solução do problema homogêneo. Bom, qual é o próximo? S igual a 2. Agora, com S igual a 2, a coisa funciona. Por quê? Eu vou ter aqui, ó, a t quadrado vezes a exponencial de menos t. E agora isso daqui não é solução homogênea. Opa, se não é solução homogênea, ela então é a minha candidata à solução particular do problema não homogêneo. Joia? Então, basta calcular as derivadas, igual eu fiz naquele exemplo ali. Basta calcular aqui as derivadas e substituir na EDO, a fim de determinar qual é o valor desse parâmetro, desse coeficiente A, que aparece aqui. Tá bom? Então, a técnica de coeficientes a determinar recebe esse nome porque você efetivamente precisa calcular esses coeficientes que você coloca. A vantagem desse método em relação ao método de variação de parâmetro, é claro, nas situações a qual ele se aplica, às quais ele se aplica, é que você evita certas integrações que podem aparecer na técnica de variação de parâmetro.
Se a gente voltar lá em cima na técnica de variação de parâmetros, vocês vão ver que, por um exemplo bastante simples, umas integraçõezinhas por partes já aparecem aqui. Em certas situações, aparecem integrais que não possuem primitiva. Tá? Aparecem funções que não possuem primitiva. E aí você não consegue explicitar. Porém, se for aplicável a técnica de coeficientes a determinar, você vai ter um cálculo um pouco mais enfadonho, é verdade, o cálculo por coeficientes a determinar, mas que vai te dar a solução. Tá bem? Perguntas, pessoal? Perguntas, gente? Tá tranquilo? Vocês escrevem aqui, mas eu não vejo o que vocês estão escrevendo aqui. É... É importante, viu, gente? Eu vou fazer de novo o mesmo apelo que eu fiz aqui no final da aula passada. É importante assistir aos vídeos, tentar fazer estudar, porque eu estou sentindo uma relutância, eu não tô vendo, sabe, essa essa disposição. Eu fico tão preocupado porque acaba sendo uma coisa muito improdutiva, de verdade, tá? Muito improdutiva mesmo. Então, faço de novo o apelo aí para vocês tentarem trabalhar um pouco com o conteúdo, não deixa essa coisa ao Deus dará, não, porque vai ser muito ruim, vocês vão passar por uma disciplina sem aprender o que é necessário. Eu fico muito desapontado com essa situação. Não é um desapontamento com vocês, não, mas é um desapontamento com a disciplina como um todo. Eu sei de todas as dificuldades que a gente tem em relação ao ensino remoto, e é por isso que eu guardo uma grande compreensão em relação a isso, mas eu preciso cobrar de vocês esse empenho, essa disposição, porque sozinho não adianta, sozinho eu não vou conseguir auxiliá-los em muita coisa. Então, eu preciso realmente do feedback de vocês, eu preciso da dedicação mínima de vocês em relação à disciplina. Tá? Só apontando agora, né, para os próximos desdobramentos aí, na sexta-feira eu vou lançar para vocês a parte agora de aplicações das EDOs de segunda ordem. Na semana passada alguém havia me perguntado das aplicações. Então, né, hoje, sexta-feira, eu vou mandar para vocês um vídeo meu, vou mandar um vídeo do professor Reginaldo também, sobre as aplicações de ADOs de segunda ordem. Eu acho que eu já mencionei com vocês que ele trata de oscilações, sistemas oscilantes, é bem interessante a aplicação, tá? Porque esse é o último, sexta-feira é o último estudo dirigido antes da segunda avaliação, tá, gente? Fiquem atentos a isso. A segunda lista termina na quarta-feira. A terceira lista, essa terceira lista, termina na quarta-feira. Na sexta-feira da semana que vem, já tem aquela aula de dúvidas, né? Então, só para vocês terem isso em mente aí, não perderem o rumo, tá bom? E é isso, gente. Se vocês não tiverem mais nada para perguntar, eu encerro por aqui a nossa aula de hoje. Estou à disposição para tirar, para responder o que vocês quiserem perguntar. Se ninguém tiver nada para perguntar, desejo a todos vocês uma boa noite, gente. E dou por encerrada a nossa aula. Tá ok? Tá ok, eu acho. Ô, gente, então um abraço, viu? Bom descanso aí para vocês. Falou, meu querido, você também. Valeu, professor. Obrigado.